Estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos colocar de pé por um instante. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê uma boa noite. Fala assim: que bom que você veio, meu irmão. Que bom que você veio, que bom que você está aqui comigo para adorarmos juntos ao nosso Deus. Amém. Como é bom vivermos em comunhão. Amém, amém. Que tempo maravilhoso a nossa igreja está vivendo, não é mesmo? Que tempo precioso que Deus está nos dando a oportunidade de estarmos nos rendendo aos pés dEle. Esses dias eu ouvi uma frase assim que em Apocalipse diz que até os anjos e serafins se prostravam aos pés de Deus. E quem somos nós para não nos rendermos a Ele? Quem somos nós? Somos nada, apenas pó. E que bom, que oportunidade de estarmos aqui, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos começar orando ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos fazer isso em comunidade. Podemos fazer isso em comunhão, junto com nossos irmãos. E a sua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali o Senhor estará. Então, Senhor, seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo nessa casa. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo em nossos corações. Hoje nós vamos declarar aqui que o Senhor é vitorioso, que o Senhor é poderoso, que não há nada igual a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos declarar assim: lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido. Nós o adoramos. Você pode erguer sua voz e declarar: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, e teu nome imutável é. Aleluia, vamos declarar: o inferno não prevalece e nada irá me impedir. Nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se
declarar assim. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome é vitorioso, Deus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Teu nome é imutável, Deus, e nada poderá mudar isso. O Senhor é vitorioso, o Senhor é glorioso, e nós declaramos aqui hoje que nós descansaremos em Ti, Senhor. Nós descansaremos durante todo esse ano, Pai, porque só o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir, Deus. E em quem podemos confiar, se não for em Ti? Aquele que fica dia e noite nos guardando. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Você pode declarar: se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus.
nós podemos descansar, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é aquele que nos guarda. Então nós vamos cantar essa música mais uma vez, e você vai declarar de todo o seu coração, como se fosse uma oração, que declare essas palavras do fundo do seu coração. Combinado? Vamos assim, ó. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Vamos mais uma vez. Minha alma está segura em ti, sabes bem, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei, e descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, você pode declarar: sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Que bom ter com você conosco aqui essa noite, para juntos podermos celebrar. Que bom encontrarmos nesse lugar. E eu espero que você mantenha o seu foco, mantenha a sua disciplina, mantenha a sua atitude de permanecer nesses dias conosco. E não seja igual ao cavalo paraguaio. O cavalo paraguaio é bom de arrancada, mas não termina bem a prova, né? Que a gente possa começar bem e terminar bem. Mas também não é corrente, tá, queridos irmãos e irmãs? Não se preocupe, aí perdi um dia, não vou mais. Não faça isso não, retorne outro dia. Inclusive você está com um pedido de oração na frente aí, o papelzinho de pedido na frente da sua cadeira. Você que não veio ontem e quer fazer um pedido para o mês de janeiro, colocar diante de Deus, aqui do meu lado esquerdo depois você vai colocar naquela aljava de janeiro o seu pedido de janeiro. Porque depois, no final, nós estaremos entregando também os nossos pedidos, nossas orações para o mês de fevereiro. Posso repetir os pedidos? Pode sim. Posso colocar propósitos que eu quero para esse ano? Pode também colocar propósitos, sonhos, projetos. Um momento de intercessão por isso. Nós estaremos depois, no final da nossa campanha 12 por 12, intercedendo por todos os pedidos nas aljavas e lançando como setas diante da presença do Senhor e queimando esses pedidos para que todos possam também ser guardados em seu sigilo devido, tá bom? Então, não é corrente. Se faltou um dia, não pare, volte no outro, escreva o pedido do dia anterior, assista depois no YouTube, na internet. Mas que bom que você está aqui e veio presencialmente. E você que está pela internet, que não teve a oportunidade de presenciar isso, fica o convite para estar conosco também. É muito bom estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse tema de uma maneira breve e objetiva: enfrentando o inimigo, porque ele também sabe usar as suas flechas. Sim, a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, o adversário da nossa vida, também sabe usar flechas, que nas Escrituras muitas vezes são chamadas de dardos ou de setas, mas são as flechas inflamadas do inimigo.
Veja só o que diz o texto de Efésios capítulo 6, versículo de número 16, que diz que nós devemos e nós podemos, de uma defesa, uma forma de defender a nossa vida, anular todas as setas, as flechas inflamadas pelo inimigo. Bom, deixa eu parar um minutinho aqui, porque inflamado significa que tem a capacidade de contaminar. Os guerreiros antigos descobriram que se eles colocassem um pouco de betume ou piche na ponta da flecha, eles poderiam incendiar aldeias inteiras e não apenas atingir um indivíduo. Então uma seta inflamada é um potencial de destruição maior, porque ele contamina. Então quando o inimigo atinge o homem da casa, ele não atinge só o homem da casa. Suas setas são inflamadas, ele atinge os filhos, ele atinge a esposa, ele atinge as gerações futuras, os netos. Quantos aqui estão hoje, sabem que são um pouco do reflexo das setas inflamadas lançadas pelo inimigo? Uma seta que atinge uma mulher, não atinge apenas a ela, mas por ser inflamada, atinge o cenário, o contexto, o ambiente de trabalho, toda a sua vida. Então o propósito do inimigo nunca é derrubar uma pessoa, porque um é pouco demais para ele. Na verdade, ele atua em momentos estratégicos para ampliar e amplificar o seu potencial de destruição. Agora, Paulo nos diz em Efésios que a gente pode resistir a isso, e a gente pode anular essas setas inflamadas com o escudo da fé. Mas existe uma maneira muito interessante, que é o contexto da leitura desse texto, que eu queria ler com você rapidamente, para você entender como nós podemos anular as setas inflamadas do inimigo e as suas flechas contaminadas. Vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: finalmente, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do nosso adversário, o nosso inimigo. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Continuando, ele vai dizer: portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14: assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, agora sim o texto que nós lemos no início, todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está preso, ele consegue enxergar um soldado romano e ele diz: assim como esse soldado tem a sua armadura e tem a sua forma de defender a si e aos outros, assim o cristão, o discípulo de Jesus também deve se equipar. E para que o cristão se equipe corretamente, nós precisamos evitar dois erros que esse texto apresenta. O primeiro é: não entre na batalha errada. Escolha a batalha que você vai entrar, para que ela seja assertiva, efetiva e de fato vale a pena a dedicação, o sacrifício e a entrega que você vai fazer. Porque a Bíblia nos diz que existem batalhas erradas, irmãos. E esse texto mostra que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o mau hábito do marido ou da esposa, não é contra a rebeldia de um filho adolescente ou jovem, não é contra um sistema ideológico de governo partidarista, não é contra uma estrutura social baseada em classificações de pessoas entre classe média, alta ou baixa. A nossa luta é muito maior, muito mais ampla, e por ser invisível, é muito mais extensa que a gente possa imaginar. Então não entre na batalha errada. Não entre na briga, no campo de batalha, contra a carne e contra sangue. Não é contra o seu trabalho, não é contra o seu empregador, não é contra o seu funcionário, não é contra a pessoa que é o seu desafeto, não é contra a sua parentela, não é contra aquela pessoa que te envergonha, que provoca em você assédio moral no seu trabalho, ou uma pessoa que te traiu. Sua luta não é contra a carne contra o sangue. Ela evidencia a luta, mas ela é muito mais ampla, muito mais extensa do que isso. Ela é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo maligno. Por isso, aumente a sua inteligência.
e perceba qual luta que você precisa lutar. Não entre na batalha errada, porque isso pode ser catastrófico. Discutir com um cônjuge sobre um assunto, brigar com um assunto, uma batalha que não é física, é espiritual. Buscar um tratamento, buscar um recurso medicinal que não é natural, o que não é necessário, simplesmente porque você não está percebendo que abriu uma porta grande para que a tristeza ou a angústia ou psicossomatizar situações no seu organismo que poderiam ser tratadas com entrega, oração e vida. Não que sejam desnecessários os tratamentos profissionais, muito necessários e importantes, mas tem gente que sabe do que eu estou dizendo, que além do tratamento profissional precisa dar um passo além, precisa se libertar de amarras malignas, de conexões malignas, de luta contra principados e potestades que você ainda não lutou. Você está lutando com medicamento, com tratamento, está lutando com as dificuldades da sua vida ali, está lidando no âmbito natural. Mas eu quero convidar você hoje a projetar um pouco mais. Continue com o seu profissional, continue sendo atendido, mas que tal lutar essa batalha do jeito certo e não entrar na batalha de um jeito errado? Primeiro livro de Samuel, capítulo número 30, mostra a história de Davi, que foi guerrear uma batalha que não era dele, em favor de um rei que ele queria proteger a seu bel prazer. Quando ele voltou, ele encontrou a cidade de Ziclag destruída. Sabe por quê? Enquanto ele foi lutar uma batalha que não era dele, os inimigos entraram, os moabitas entraram e destruíram todo o seu acampamento, toda a sua família, toda a sua cidade. Quando a gente esforça e aplica energia e gasta energia batalhando a luta errada, o inimigo faz a arruaça, como a gente costuma dizer, e destrói um campo aberto. Nós deixamos a nossa vida vulnerável. Não lute a batalha errada. Saia das batalhas do âmbito natural e venha para lutar onde elas realmente são travadas, entre os principados, as potestades e os dominadores desse mundo maligno, porque de fato é ali que as verdadeiras batalhas são travadas. Leve isso para a sua casa. Mas como eu vou travar essa batalha, pastor? O segundo erro que a gente não deve cometer: não use as armas erradas. Porque não adianta você saber qual é a batalha certa e entrar com a arma errada. O Paulo disse: vistam-se de toda a armadura de Deus. Esta é a ferramenta correta. Este é o jeito certo para você batalhar. Esta é a arma correta, é a armadura de Deus. Não é a sua posição. Não é aquele jeitinho, nem aquele que indica. Não é aquela pessoa que você coloca a confiança nela e diz: agora vai dar certo porque o fulano entrou na parada. Não é aquele jurista. Não é aquela pessoa que prometeu para você mundos e fundos. Não. A sua luta, ou a ferramenta que você usa, a arma que você usa é diferente. É a armadura de Deus. É ali que você estabelece o jeito certo para vencer as suas guerras. Preste bem atenção num texto que Paulo escreve, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Ele diz assim: porque as armas da nossa luta, literalmente, irmãos, porque as armas da nossa luta não são humanas, mas são poderosas em Deus. Se elas não são humanas, elas são o quê? Espirituais. Armaduras para a sua vida, para você assimilar, assumir, colocar, aplicar. Pare de usar as armas do grito, da força bruta, da força humana. Que tal usar a armadura? O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho. Que tal você se equipar com a oração, com a vida espiritual e aprender a batalhar suas guerras de joelho, na dependência, com as mãos erguidas, declarando a palavra de Cristo no seu casamento, na sua família, no seu trabalho e no seu novo ano. Não entre em 2024 batalhando guerras erradas e nem com os instrumentos errados. Você será destruída e sairá derrotado mais uma vez de um outro ano. Mas se você escolher a batalha e entrar com a ferramenta e a arma correta, entesar o seu arco e dizer: eu sei aonde eu estou apontando, eu tenho certeza que a vitória de Deus vai operar sobre a sua vida. Amém? Depende da arma que você vai usar. Depende da arma. No século de número 13, um imperador mongol chamado de Gengis Khan
Alguns conhecem a churrasqueira, mas o Gengis Khan foi um imperador mongol que levantou muitos nômades tribais daquela época e reuniu um poderoso império que avançou até chegar à região de Viena, na Europa. E as pessoas ficaram abismadas como um império fraco, pequeno e não tão volumoso como aquele conseguia ganhar tantas batalhas. E Marco Polo escreveu um pouco tempo depois, alguns anos depois, de ter conhecido a estratégia de guerra de Gengis Khan. Quando eles iam para as guerras, eles usavam flechas. Mas naquela época as pessoas não tinham flechas e arcos? Claro que tinham. Só que os mongóis usavam de um jeito diferente. Enquanto as pessoas usavam flechas a pé, porque elas não conseguiam usar sobre os cavalos, os mongóis usaram um instrumento que foi inventado provavelmente na China, naquela região, chamado estribo. E com aquele pezinho sustentado, naquela pequena detalhe, eles conseguiam ficar em pé e atirar de cima dos cavalos e vencer os seus guerreiros que iam a pé. A vantagem deles era dupla, porque estavam em cima e porque eram mais velozes, só por causa de usar a ferramenta certa, a arma correta. Um grande império se levantou e foi o diferencial. Eu acredito que se você aprender a usar a arma correta, essa batalha que você está vivendo no vícios, maus comportamentos, pensamentos e crenças que estão matando você, experiências do passado que estão se projetando para hoje, dores na alma, essas lutas de comunicação dentro do seu lar, essas lutas dentro do seu trabalho, elas vão ser vencidas, mas use a estratégia e a arma correta. Elas não são humanas, mas são poderosas em Deus. Não entre na batalha errada e não use a arma errada. Essa é a estratégia para você vencer o inimigo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero convidar minha esposa para vir aqui à frente e nós vamos orar pelo nosso mês de fevereiro e nós vamos apresentar esse mês. Se você fez o seu pedido, segura ele aí na mão, pega o seu papelzinho. Nós vamos orar e apresentar. Enquanto a equipe de louvor pode vir aqui à frente, a se posicionar, porque nós vamos apresentar o mês de fevereiro e que todas essas guerras sejam vencidas em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante do Senhor, reconhecendo a grandeza que é o Teu nome, como nós dizemos, louvamos aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender que essas guerras que muitos de nós estamos, não são as guerras que o Senhor nos colocou, Pai. O Senhor nos capacita com a sua armadura, Deus. O Senhor nos dirige, Senhor, no caminho certo, na hora certa. E é de joelhos que nós vamos agora militar essas guerras. É de joelhos que a gente vai vencer essas batalhas que tem nos assolado, que tem tirado a nossa paz, que tem tirado credibilidade do Teu nome no meio do Teu povo. É de joelhos agora que nós vamos vencer todas as guerras que muitas vezes os filisteus nos afrontaram. Chega! Hoje nós vamos dar um basta. Hoje nós vamos trazer aquele que vence todas as guerras por nós, porque maior é o Senhor que está em nós, maior é o Senhor que está na nossa vida, maior é o Senhor diante de todas as circunstâncias erradas que nós temos vivido, que nós estamos entrando nesse ano, profetizando que fevereiro é o nome, é o mês que o Senhor vai reinar. Nós vamos nos colocar de joelhos agora, se você puder fazer isso. Isso é uma rendição diante do Senhor. Isso é para mostrar que nós somos pequenos, mas maior é aquele que está na nossa frente, Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Nós somos as suas flechas. Jesus, nessa noite, nós estamos aqui diante da sua maravilhosa presença. Esse ambiente agora é teu, profético nesse lugar, Espírito Santo. Esse ambiente agora, há um exército que se levanta aqui, Pai. Há um exército formado aqui esta noite. Os valentes do Senhor estão aqui, Pai.
Homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, se colocam de joelhos diante do Senhor, confessando, Pai, que somos pequenos, não temos nada diante do Senhor, mas o Senhor é quem nos capacita. A armadura nós vestimos essa noite. A batalha é sua, vai à frente, Deus. Revela para nós, Espírito Santo, como nós devemos agir diante das lutas. Revela para cada um que entrou aqui por essa porta, como nós devemos vencer as lutas da nossa casa. Chega, Senhor, chega, Pai, de ver as risadas de Satanás dentro da nossa casa. Não, Senhor, nós consagramos a nossa vida, nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, toda a nossa parentela é sua, toda a nossa parentela se rendirá diante dessa palavra profética essa noite. Toda a palavra é tua, Senhor. Por isso ensina o seu povo, ensina-nos esta noite como nós devemos guerrear, usar o nosso escudo da fé. Segura na nossa mão, Espírito Santo, segura, como tua palavra diz, nossos filhos profetizarão. Nós cremos nisso, Senhor. Chega de tristeza dentro da nossa casa, chega de quarto escuro, coloca a tua luz dentro da nossa casa, Senhor. Os nossos filhos profetizarão, os nossos jovens dessa igreja terão visões. A partir de agora, em nome de Jesus, dê novas visões para os jovens. Nossos velhos sonharão, traga novos sonhos sobre esse lugar, sobre os nossos velhos, traga novos sonhos em toda a nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos consagrar o nosso mês de fevereiro diante do Senhor, Deus. Ah, Pai, tantas coisas podem acontecer no mês de fevereiro, tantas coisas podem acontecer de bom. Chega, Deus, de feriados que trazem festas pagãs diante do Senhor, que trazem tristeza no teu coração. Pai, em nome de Jesus, tira toda a promiscuidade do meio do teu povo. Traga, Senhor, luz para os caminhos, luz para as vidas, luz para as nossas famílias. Chega de feriados, de festas, de bebedeira, de briga. Nós damos um basta essa noite, na nossa família, na nossa geração, nesta igreja. Em nome de Jesus, algo novo vai acontecer no mês de fevereiro. Uma nova chave vai se abrir no mês de fevereiro. Chega daquilo que Satanás zombou da nossa cara. Chega de trazer à tona o passado, mas o Senhor traz luz. O Senhor é aquele que traz vida, vida em abundância no meio do teu povo. Nós profetizamos isso e declaramos que o mês de fevereiro será um mês de alegria no Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé, dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, você que fez o seu pedido, venha com calma. Nós temos uma boa canção para você vir e trazer. Nós temos 3 aljavas. Enquanto estivermos cantando, fique em pé no seu lugar, não senta não, querido. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, não perca essa direção. E você pode sair do seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença e clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade, clamo Jesus. Vamos declarar isso no nome de Jesus. Teu nome é cura, esse é o nome, é poderoso. Teu
Vamos declarar esse nome juntos agora. Sobre a escuridão Ele vai trazer Há poder nas suas palavras. Sobre sua família. Libere essa palavra sobre a sua família. Clame o santo nome, Jesus. Libere essa palavra sobre os seus filhos, sobre sua parentela. Declaro pelas suas, sobre as vidas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a toda a escuridão é dissipada no nome de Jesus. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. E esse nome é tão lindo e tão maravilhoso. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Sobre a nossa cidade de Maringá nós declaramos esse nome. Sobre a escuridão, sobre cada bairro da nossa cidade, cidades circunvizinhas, todas elas. Sobre sua família, sobre as nossas casas. Clame o santo nome, Jesus. Declare o nome dele. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a o inimigo já perdeu para sua casa e para sua vida. Sobre sua história é nova, sua vida é nova. Você está escondido nele. Jesus. Declare mais uma vez, somente as vozes. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, e clame o santo nome, Jesus. Você pode declarar mais uma vez o nome dele. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, e clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Receba a vida de Deus em sua vida, em nome de Jesus, na autoridade desse nome. Rompa cadeias a partir de hoje. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Nós vamos encerrar esse momento em oração. Quero convidar você a dar a mão à pessoa que está perto de você. Se puder fechar os corredores, eu quero que você nesse momento o abençoe,
a vida dessa pessoa que está ao seu lado. Você vai orar e abençoar, porque talvez ela esteja aí precisando de uma cura, de uma libertação, de romper cadeias e vencer batalhas, e você vai ser o intercessor dela nesse momento, porque eu não sou intercessor de todos, todos somos intercessores. Ore pela pessoa da direita e da esquerda, interceda. Você não conhece talvez, não sabe nem o nome, mas diga: Senhor, cura, Senhor, traga bênção, Senhor, visita. Nós declaramos aqui o nome de Jesus, e ao nome de Jesus cadeias se quebram. Aleluia. Declare. Pessoas que têm síndromes hoje, do pânico, de ansiedade, síndromes sociais, sejam curadas, recebam da cura, através dos intercessores que são levantados nesse momento, em nome de Jesus. Pessoas com diagnóstico não fechado, com enfermidades não diagnosticadas, recebam a cura, diagnóstico de Jesus sobre a sua vida, saúde sobre você. Pessoas que estão em tratamento constante, que estão sofrendo e que estão precisando de cura, nós declaramos o nome de Jesus, o nome que cura, é a autoridade do nome de Jesus. Pessoas escravas do medo, pessoas escravas de vícios, pessoas escravas de pensamentos, de comportamentos, de religiões, sejam libertas agora em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus está nesse lugar, e o nome de Jesus faz milagres. Aleluia, aleluia. Segure a mão forte dessa pessoa agora, assim. Olha para a pessoa da direita e da esquerda e diga para ela assim agora, com toda a fé: te vejo aqui amanhã. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, a gente se vê. Pelas suas, o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, no santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, no santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer.